Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, 13, hein, senhoras e senhores? 13 de maio de 2022, 9 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui. E é uma sexta-feira 13 boa, hein? Uma boa banda que eu e meu editor aqui, senhor Mateuzinho, já amigo de vocês, gostamos demais, My Chemical Romance, lançou uma música nova em 8 anos. É a música, deixa eu lembrar o nome, vou lembrar o nome, The Foundations of the King. Então, se você não conhece essa banda, dica da Carla Mendes desta manhã de sexta-feira 13, vá ouvir My Chemical Romance. Eu e Mateuzinho estamos aqui orientando você musicalmente nesta manhã de sexta-feira. Muito bom dia, agronegócio. A gente começa a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, além do nosso portal também, o noticiasagricolas.com.br, que tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, hein, senhoras e senhores? Então, terminou o Bom Dia Agro, direto para as redes sociais, seguir @cooperativa Cochupé, ok? Pessoal, vamos, como sempre, fazer uma rodada de preços, trazer as manchetes dessa sexta-feira, e hoje vai ser uma edição compacta do Bom Dia Agro, porque na sequência eu vou trocar de estúdio e a gente vai conversar sobre a safra de milho lá do Paraguai, tá? A Esther Stort vai estar conosco, uma das principais especialistas da agricultura paraguaia, para nos trazer essas informações, então, sobre a safra de milho lá do Paraguai, que tem pontos ali sofrendo com as adversidades climáticas, e a gente vai, então, falar sobre isso, ok? Combinados assim? Vai gear no norte do Paraná? Me pergunta o Vitor. Vitor, a possibilidade, tá? Nós trouxemos essa semana, pela Virgínia Alves, né, os alertas ali do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e também do CIMEPAR, tá? Então, eu vou até pedir para a Virgínia, enquanto conversamos nós aqui, vamos ver aqui, ó. Teremos geadas no norte do Paraná. Era mais a faixa oeste, né? Assim, cruzava, na verdade, o estado a informação e os alertas para geadas, tá? Então, vou te trazer essa informação atualizada, viu, Vitor? Já perguntei aqui para a Virgínia, enquanto estamos nós aqui conversando, e vamos ver qual vai ser a resposta, então, vamos ver como é que fica essa situação. Combinado assim? A vocês que estão nos acompanhando por aqui, nos mandando bom dia, ó, a Camila Wilker, bom dia, Carla Mendes, bom dia, Camila, seja bem-vinda. O pessoal do Grupo Savana, ó, dando um recadinho para você que está lá no oeste da Bahia, vem aí o primeiro Savana Agrotech em Feira de Santana, de 22 a 25 de setembro. Tem tempo para você se planejar, hein? Então, bora! Sabe falar sobre as condições climáticas para o Triângulo Mineiro? Camila, olha só, o Triângulo Mineiro também está com friozão chegando por aí, segundo informações da Virgínia Alves. Inclusive, ela fez um alerta com informações do Procafé para as regiões de café, né, as regiões cafeiras do Brasil, e o Triângulo Mineiro estava incluso nesse combo aí de frio. Vou recuperar aqui para ti, tá? E aí a gente já te dá mais informações sobre isso, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê agora, né? Com onda de frio prevista para o Brasil, os preços subiram e lá. Eita, que agora eu não vou achar. Mas tudo bem, eu vou procurando por aqui. Ah, já achei. Olha só. Atenção no café. Consultoria monitora a massa de ar frio e destaca risco de geada subindo até o cerrado, tá? Memória muito recente do ano passado traz muita preocupação para o setor, mas a consultoria StoneX destaca que o momento agora é apenas de monitoramento. Então, há a possibilidade desse friozão e dessa geada também no Triângulo Mineiro, tá? Mas, Camila, a gente vai continuar monitorando por aqui. Qualquer novidade a gente vai te informando, tá? Todos os dias a Virgínia Alves, nossa especialista em clima e café, aqui no Notícias Agrícolas, ela traz essas informações atualizadas de clima, ela ouve os meteorologistas de vários institutos, traz os mapas, os satélites, os radares, tudo detalhado para que vocês recebam essas informações, tá? Bom dia, como estão as condições de clima para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul? Vamos ver como é que tá a previsão para essa sexta-feira, tá? Ó, para nordeste do país temos chuva, é a primeira manchete que temos aqui, ó. Frio e céu azul no sul do Brasil. Vamos ver como é que vai ficar o centro-oeste, né? Que é aqui a pergunta do colega perguntando ali do Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui.
Ó, deixa eu achar. Previsão para essa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, informações da Climatempo. Então, segue o gelo lá no sul do país, hein? Geladíssimo. E, ó, uma frente fria se afasta do Brasil na altura do litoral sul da Bahia e do Espírito Santo. A circulação de marítimo se intensificou sobre o leste da região sudeste por conta da passagem desta frente fria. E por isso ainda há condições de chuvas nas áreas próximas ao mar, como nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tá? Mas não temos aí muitas chuvas previstas para o centro-oeste, pelo que eu posso permanecer, pelo que eu posso observar por aqui. Olha só, para o centro-oeste a previsão é de sol, calor e tempo seco em quase toda a região, mas algumas pancadas de chuva poderão ocorrer a partir da tarde em Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e sul de Mato Grosso, tá? Então temos aí alguma possibilidade de pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul na tarde dessa sexta-feira. Mas são chuvas, como o próprio nome já mostra, né? Pancadas sem grande expressão, mas que podem trazer ali algum alívio, né? Enfim, estamos acompanhando, tá? É importante que a gente monitore realmente. Eu imagino que o colega esteja perguntando sobre as condições ali para Ponta Porã, José Alex, dada a condição do milho safrinha, né? A gente está com o milho safrinha em pleno desenvolvimento, a gente sabe que há regiões, principalmente do centro-oeste, sofrendo com as adversidades climáticas, e a gente está falando ali de a situação piora no Goiás, né? Quando a gente olha para a safrinha, a pior condição é no Goiás, na sequência vem Minas Gerais, aí a gente tem pontos específicos dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que sofrem com essa condição, né, de falta de chuva. A Camila aqui nos mandando um abraço, obrigada Camila. Bom dia, Elvis, direto da capital paulista, né, São Paulo. O pessoal do Meu Sertão também nos mandando bom dia, sempre conosco, né, esse perfil incrível, aliás, eu adoro esse nome. A Cassiana, bom dia, de Marcelândia, no Mato Grosso, um abraço para ti também, Cassiana. O Gelson nos mandando bom dia, a Joelma Fortes mandando abraços para nós de Cuiabá, e o nosso Nordeste, me pergunta o Gelson Prestes. Gelson, para o Nordeste, vamos lá? Vamos ver qual é a previsão do tempo para vocês? Olha só, a maioria das áreas do norte e nordeste passam essa sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e períodos de sol. Há risco de chuva forte. Não há previsão de chuva para o sudeste do Amazonas, o leste do Acre, o extremo sul do Pará, no Tocantins, no extremo sul do Maranhão, no centro e sul do Piauí, oeste de Pernambuco, interior da Bahia. Então me parece que a gente tem essas chuvas manchadas também para a região nordeste, tá? Seguimos aqui. O pessoal da Agropecuária Prado, bom dia, qual o preço do milho? Aí é uma pergunta muito abrangente, né? Interior do país, que região? É Porto? Qual Porto? Né? É B3? É Bolsa de Chicago? Pessoal da Agropecuária Prado, me digam lá me deem mais detalhes de onde vocês querem trazer essas informações dos preços do milho, tá? A Marlene nos mandando bom dia, a Cassiana nos perguntando sobre o mercado do arroz, os preços estão em queda, tá, Cassiana? A gente pode já detalhar um pouquinho mais sobre isso. O Diogo de Governador Valadares, em Minas Gerais, e a Josiana do sudoeste do Pará. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, vocês são incríveis, como eu sempre falo, adoro dividir a minha manhã com vocês, principalmente uma sexta-feira 13, falei, hein? É uma sexta-feira 13, mas é uma sexta-feira 13 boa. Ô, gente, presta atenção, Dona Neuza tá me acompanhando pelo YouTube hoje. Tem até foto de perfil, estou em choque, tá? Então, bom dia, Dona Neuza, pelo YouTube agora, gostei. O Ronaldo, a Neide e a Andresa, além da Lúcia, também nos mandando bom dia. O Pedro Henrique, bom dia, Carla, manda um abraço para corretora Boa Terra de Uberlândia, tá precisando vir aqui, hein? Pedro Henrique, um abraço pro time da corretora Boa Terra em Uberlândia, Minas Gerais. Terra boa em Minas Gerais, né, gente? Não tem coisa ruim em Minas Gerais. O que tem ruim? Não tem ruim nada em Minas de ruim, na verdade? E aí,
Estou recebendo este convite para conhecer a corretora Boa Terra em Uberlândia. Deixa o café pronto, o pão de queijo, por gentileza, porque eu vou até Minas Gerais. Então, certamente faremos essa visita. O Emerson de Barreiras, na Bahia. O Edson Lessa também nos mandando bom dia. O Bruno Rodrigues, bom dia. Vende o café ou espera a geada? Qual a perspectiva de preço? Aí fez a pergunta de $1 milhão, né? O Bruno Rodrigues, mas Bruno, eu acho a sua pergunta completamente pertinente. Vamos dar uma olhadinha já nos preços do café, mas nesse momento realmente é um momento de bastante volatilidade para o mercado. O cafeicultor está bem contido, bem retraído ali para fazer novos negócios diante dessas possibilidades, né, dessa previsão de geada. É mais um susto para o cafeicultor. Inclusive o João Batista comentou essa semana no Tempo e Dinheiro, né? Falou, nossa, o cafeicultor estava falando que só uma desgraça nova para fazer os preços voltarem a subir. Foi isso que a gente viu essa semana. Essa previsão dessas geadas, dessa onda de frio, elas puxaram agressivamente as cotações dispararam essa semana na Bolsa de Nova York, haja vista que o Brasil é o maior produtor exportador de café arábica do mundo. Então a gente precisa considerar isso, precisa colocar esse alerta no radar do mercado, e isso deve ganhar mais peso ao passo em que as previsões forem se confirmando ou não e forem se aproximando desses dias, quando a gente consegue entender um detalhamento maior da condição climática. Isso faz diferença. E o mercado realmente estava precisando de uma faísca, e essas geadas foram justamente essa faísca, né? O mercado já conhecia os seus fundamentos, já sabia da influência dos financeiros, né? Dos fundos investidores que vêm realizando lucros, né? Ou vinham realizando lucros nas últimas sessões, e aí na sequência veio essa notícia e veio na hora, né, ali a condição, tá certo? O Thiago Moraes, bom dia, Carla, tem previsão de geada para Londrina, no Paraná? Ó, o que eu acho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, olha só, a Virgínia já trouxe aqui, ó. Inmet acredita em geada ampla no sul no início da próxima semana, tá? Então a Virgínia já tá aqui nos atualizando essas informações sobre as geadas. Vocês que estão no Paraná, fiquem muito atentos ao CIMEPAR, tá? Que é o alerta, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, né? E o CIMEPAR traz esses alertas de geada, tá? Ó, alerta de geadas do CIMEPAR. Vamos ver se a gente consegue colocar esse mapa aqui para vocês. Ó, me parece que a gente não deve ter, tá? Essas geadas pelo CIMEPAR, a gente não deve ter, tá? Eu vou ver se o nosso super Mateuzinho, amante de My Chemical Romance, consegue colocar para nós na tela essa informação, essa tela do CIMEPAR, tá? Aí vamos acompanhar junto essa questão das geadas. Informações do CIMEPAR, informações do INMET já mostram essa geada mais ampla no sul, que eu imagino que possa pegar ali, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas principalmente o Rio Grande do Sul, tá? Então vamos ver se já temos na tela. Mateuzinho tá colocando para vocês, tá? Aí a gente consegue ver junto essa questão da geada, pessoal. Deixa eu ver se vai. Vai, Mateuzinho? Ai, pediu um minutinho. Então quer dizer que vai, né? Quer dizer que vai. O importante é que vai. Bom, e aí a gente consegue entender um pouco mais. Enquanto isso, vamos entendendo que a questão climática não é importante só aqui no Brasil. Claro que para o nosso milho o que vai pegar é o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo no mundo também é importantíssimo. Inclusive, o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que é o cara que eu cito aqui todos os dias de manhã, ele fez um resumo, né, excelente, curto, mas excelente, para a próxima semana, que é o que a gente vai ter que monitorar. Para a próxima semana, olhos grudados no avanço do plantio nos Estados Unidos, o estrago que o clima seco está fazendo na Europa, os ajustes que o USDA trouxe ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos inundou o mercado com informações nesta quinta-feira, dia 12 de maio, e a gente vai trazer alguns detalhes e alguns destaques ontem, tá? E além das inundações na China e nas geadas no Brasil. Então, quer dizer, o clima está predominando entre os mercados agrícolas neste final de semana, começo da próxima, ao lado dessas informações do USDA e da atuação do financeiro, tá?
Então, vamos trabalhar com isso, certo? Essas são informações que precisam ser acompanhadas muito de perto. Hoje eu vou fazer uma matéria trazendo esse apanhadão, né, das condições climáticas aí nas principais regiões produtoras que estão com as suas safras em desenvolvimento neste momento. E aí a gente vai entender que esse é um ponto que vai ainda intensificar a volatilidade dos mercados nos próximos dias, né, ao lado de algumas informações importantes que foram trazidas pelo USDA. Antes da gente trazer esses números do USDA, temos o CIMEPAR? Temos o CIMEPAR na tela para você. Clica em alerta geada, Mateuzinho, nesse mapa branco aqui, ó. Boa, garoto. Ou aqui no Veja Mais. Veja Mais. Veja Mais é bom. Agora, vamos lá. Ó, para hoje, hein, pessoal, para as próximas 24 horas, estão vendo esse mapa branco? Na legenda, embaixo, tem sem geada. Quando a gente tem a geada fraca é verdinho, moderada amarela, vermelha é para geada forte. No sábado, as condições meteorológicas seguem desfavoráveis para a formação de geada no estado. Mateuzinho, clica para mim em 48 horas, por gentileza. Lá em cima. Beleza pura, mais um mapa branquinho, sem risco de geada, segundo o CIMEPAR também, tá? Então, ele repete essa informação lá embaixo, sem formação de geada no estado. Para 72 horas, ou seja, lá para segunda-feira, dia 16 de maio, também não temos ali a ocorrência de geada prevista, tanto que a gente nem tem ali sem informação de geada no estado, não tem, o mapa não carregou para 72 horas, mas tem essa informação. Então, amigos que estão nos acompanhando no Bom Dia Agro me fizeram perguntas sobre a geada. Temos essa condição dessa concentração de frio lá no sul, mas me parece que agora os riscos são mais para o extremo sul do país, ok? Mateuzinho, obrigada, viu, pelas informações do CIMEPAR. Agora sim a gente consegue olhar para os números do USDA, né? Pessoal, os números do USDA ontem chamaram muita atenção. Quem se destacou, né? O trigo. O trigo subiu mais de 5% ou mais de 60 pontos nos principais vencimentos, diante de uma realidade de oferta ainda bastante apertada. Então, a safra norte-americana 2022-23, ela deve ser maior que a 21-22, mas o número trazido pelo USDA veio abaixo das expectativas do mercado. Isso já causou um combustível ali para as cotações. A safra 21-22 foi revisada para menos. A safra global vai ficar apertada. A safra da Ucrânia é revisada para baixo. As exportações ucranianas revisadas para baixo. As exportações russas revisadas para baixo. Então, tudo isso mostrou uma oferta ainda muito apertada de trigo. O trigo disparou ontem, fora esses problemas todos de clima que a gente enfrenta nesta safra que está em andamento no hemisfério norte. Aqui no Brasil, estamos plantando a nossa safra nova e vai muito bem, obrigada. Certo? Até este momento, ok? No milho, quais foram os principais destaques, né? A redução não, mas uma estimativa de oferta menor, com safra menor nos Estados Unidos, safra menor na Ucrânia e safra global, portanto, menor, estoques finais menores, né? Exportações menores em alguns países importantes, como Estados Unidos e Ucrânia, de milho, né? E isso fez com que os preços subissem também. Na sequência, o que a gente viu foi as cotações encontrarem espaço para esse fôlego, né? Então, se desenhando ali em patamares novos. E diante disso, nós tivemos, portanto, altas para o milho também. Não tão agressivas quanto foram as altas do trigo, mas foram bons ganhos também sendo registrados para o milho, diante dessas informações principalmente. Então, a gente está falando de uma safra global de milho na casa de 1 bilhão deixa eu abrir aqui, 109, deixa eu abrir os números. Pessoal, todas essas tabelas, esses números, eles estão todos detalhados aqui no Notícias, tá? Ó, a safra global de milho foi estimada em 1 bilhão 180 milhões 720 mil toneladas. A anterior foi de 1 bilhão 215 milhões de toneladas. Assim, os estoques finais, que para a safra 21-22 são estimados em 309 milhões de toneladas, para a safra 22-23 são estimados em 305 milhões de toneladas. 305 milhões, ou seja, 4 milhões a menos nos estoques finais. A contramão disso tudo o que é o aumento da safra brasileira de 116 na 21-22 para 126 milhões e consequente aumento das nossas exportações para 47
milhões de toneladas. Para essa safra atual, o número do USDA foi revisado para 44 milhões e meio. Para as exportações, para a produção argentina, podemos ter uma produção aí de 55 milhões de toneladas e aumentar também as exportações daquele país de 39 para 41 milhões de toneladas de uma safra para outra. E enquanto isso, na Ucrânia, a safra passou de 42 para 19 milhões e meio de uma safra para outra, e as exportações, de 23 para 9 milhões, tá? Então a gente tem aí um número preocupante e um número que ontem, inclusive, eu comentei esses números no programa do João Batista, e um colega lá falou pra gente assim, eu não acho que a Ucrânia vai ser peça-chave nesse quebra-cabeça do milho. Não, senhoras e senhores, né? Nós temos sim a Ucrânia como peça-chave neste quebra-cabeça, uma vez que está ali pareada, ou esteve neste momento, até o início da guerra, pareada com o Brasil no segundo lugar de maiores exportadores globais de milho na sequência dos Estados Unidos da América. Então, sim, o que está acontecendo na Ucrânia é peça-chave para o quebra-cabeça do milho, tá? Mais do que isso, foco no clima no Corn Belt, que precisa melhorar para a gente avançar com o plantio e recuperar o atraso, ok? Na soja, quais foram os destaques? Ao contrário do milho, a soja tem a perspectiva de crescimento de oferta, né? Então, neste crescimento de oferta, a gente está falando de uma safra global, passando de 349 para 394,7 milhões de toneladas, com os estoques crescendo para quase 100 milhões de toneladas, os estoques finais globais da safra 22-23. Na safra 21-22, a revisão foi para 85,2 milhões de toneladas. Ai, Carla, então por que os preços subiram ontem e continuam subindo hoje? Porque ainda há baixa disponibilidade de oferta. A safra 22-23 está projetada, ainda não chegou. E sofre com esse atraso de plantio lá nos Estados Unidos também. A preocupação é menor agora para a soja do que é para o milho, mas nós temos essa preocupação, tá? Então, tivemos esse reajuste. Aí, para safra americana, aumento da safra de 127 para 126,3 milhões de toneladas. Naturalmente, os estoques cresceriam de 6,4 para 8,4 milhões de toneladas, estoques finais norte-americanos. Houve um aumento também na projeção do esmagamento e nas exportações de soja, inclusive as exportações 21-22 também foram revisadas para cima, porque os Estados Unidos já cumpriu o seu programa de exportação com o número antigo, né, que era 57,9 milhões, já comprometeu mais de 58 milhões, e agora a gente tem esse novo número, portanto. E temos também um considerável aumento de área para soja, redução de área para milho. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a área de soja pode superar a área de milho. Caso isso se confirme, a gente vai ver ainda esses números podendo ainda serem ajustados, tá? Durante a temporada, a área vai ser revisada 3 ou 4 vezes ainda, tá? A área norte-americana. A safra brasileira 22-23, estimada em 149 milhões de toneladas, e a Argentina em 51 milhões. As importações chinesas cresceram de 92 para 99 milhões de toneladas na expectativa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tá certo? Então, esse é o quadro, senhoras e senhores, dos destaques do relatório mensal de oferta e demanda que o USDA trouxe ontem, certo? A Marlene, os preços dos insumos estão muito altos para a produção de alimentos, e isso reflete no supermercado. Você poderia falar um pouco a respeito? Com certeza. Marlene, olha só, embora hoje o meu tempo seja um pouco mais curto, mas depois, se você quiser me chamar no perfil, deixa eu colocar aqui para você, @jornalista da soja, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá? Mas os preços dos insumos estão realmente muito altos, isso impacta na formação dos preços dos alimentos ou das matérias-primas para que os alimentos sejam produzidos, isso vai chegar no consumidor final. E isso vai alimentando o processo de inflação naturalmente. Os insumos estão altos na área dos fertilizantes porque nós temos uma escassez de oferta, né? Assim como entre os alimentos há uma crise, né, de suprimento, no mercado de fertilizantes também. No mercado de defensivos
também. Então, tudo isso faz com que se encareça o preço dos alimentos. Além de tudo isso, os insumos estão encarecidos e os alimentos também por conta de uma dificuldade logística. Os fretes de todos os modais estão lá em cima. O preço dos combustíveis está muito elevado, né? Aí a gente olha para carvão, tá subindo, para todas as commodities energéticas a gente vê preços em alta, isso encarece muito a logística dos produtos e isso vai encarecer o preço da comida. Então é uma crise nas principais cadeias de suprimentos que pesa diretamente na formação do preço do alimento e vai pegar diretamente o consumidor final, inevitavelmente, tá? Pessoal, como eu falei, como estou hoje com o meu tempo mais curto, vou agora para os preços, tá? Então, olha só. Bolsa de Chicago, altas para soja, o julho tem 16 dólares e 23, sobe 10 pontos, o agosto 15 dólares e 78, sobe 8 pontos mais 75, mesmo ganho para o setembro, que tem 15 dólares e 19. No milho, as altas são de pouco mais de 1 ponto. O julho tem 7,92, o setembro 7,64, o dezembro 7 dólares e 54 centes por bushel. E na B3, os preços continuam subindo, ainda preocupados com o clima aqui no Brasil, além das altas promovidas em Chicago. Julho, R$ 98,18, setembro, R$ 99,75, novembro, R$ 102,49. As altas se aproximam de 1%. Mais do que isso, hein, senhoras e senhores, os contratos janeiro, fevereiro, março também estão acima dos R$ 100 por saca lá na B3 para o milho, ok? Ótimo. Para o trigo também, deixa eu ver até se o trigo não passou para o positivo, não, ainda está realizando lucros porque ontem subiu demais, tá? Então, julho 11,73, setembro 11,75, dezembro e março 23, 11 dólares e 80, pequenas baixas de pouco mais de 6 pontos, tá certo? Então temos essa condição aí para os preços dos grãos. Na Bolsa de Chicago ainda, temos altas para o farelo e estabilidade para o óleo de soja. O farelo sobe 0,9% agora, para o primeiro vencimento valer 399 dólares e 70 centes por tonelada curta. O óleo de soja sobe 0,2% para valer 82 centes mais 65 por libra-peso, tá? Café arábica, Bolsa de Nova York, senhoras e senhores, que já me perguntaram cedo hoje do café arábica. Julho, 2 dólares e 14 mais 15 por libra. Setembro, 2 dólares e 14 mais 30. Mesmo valor para o dezembro, 2 dólares e 14 mais 30 centes por libra peso. Dezembro, 2 dólares e 15 mais 5. As baixas variam de 0,5% a 4%. Porque o mercado já subiu muito essa semana, também está corrigindo. Açúcar, nesse momento na Bolsa de Nova York, sobe mais de 1% nos primeiros contratos e buscando os 19 centes por libra de novo, né? Julho, 18 centes mais 85 por libra, outubro, 18 centes mais 95, o março, 19 centes mais 20 e o maio, 18 centes mais 54 por libra-peso. O açúcar está avançando nas bolsas de Nova York e Londres nessa sexta-feira, com o suporte do petróleo. O petróleo agora tem alta de 2,3% no WTI, que sobe para 108 dólares e 52 centes por barril, enquanto no Brent a alta é de 2,2% para 109 dólares e 81 centes por barril, tá? O gás natural sobe mais de 1%, enquanto ouro, prata e cobre caem. O ouro e a prata caem 0,6% e o cobre cai em 0,6%, a prata tem uma baixa de 0,3%. Para finalizar, senhoras e senhores, vou tentar abrir para vocês aqui a bolsa de Dalian com informações da Agriinvest Commodities. Vamos ver se vamos conseguir essas informações. Acho que não. Mas tá tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui por uma outra fonte. Acho que não. Mas não tem problema, o que a gente precisa entender é que as nossas referências, que são Chicago e Nova York, estão hoje nesses dias de correção para o café, continuidade das altas para soja e milho, correção para o trigo, e assim a gente segue. O trigo ontem teve a sua maior alta desde 2002, segundo informações da Reuters, tá? Da Agência Internacional de Notícias Reuters, tá certo? Então, senhoras e senhores, temos este momento. Para finalizar, boi gordo pelo aplicativo AgroBrasil com Z. Se você não tem este aplicativo, baixe e participe do mercado pecuário, não só colhendo informações, mas também
oferecendo informações. Reporte os seus negócios ali e ajude a manter o termômetro do mercado pecuário mais equilibrado, ok? Ó, nessa quinta-feira, o aplicativo AgroBrasil captou um maior volume de registro de negócios em todos os estados e negociações, no entanto, ainda pressionadas para o estado de São Paulo. Aqui nas praças paulistas, os preços da arroba têm variado de R$ 305 a R$ 320, reais, tá? A média das negociações ficou em R$ 309,77, de acordo com informações trazidas pelo meu amigo Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil. Tá? As escalas seguem nos 11 dias para São Paulo. Mato Grosso do Sul, negociações nos mesmos preços dos últimos dias, entre R$ 290 e R$ 300 reais por arroba, média R$ 292,67. Escalas no Mato Grosso do Sul, 5 dias, caiu um dia, tá? Por isso que os preços estão aí mantendo-se, né? Mato Grosso, também algo entre R$ 295 e R$ 305 reais por arroba, média para o estado do Mato Grossense, R$ 297,40. O que nós tivemos de apuração pelo AgroBrasil, um alongamento das escalas. Ontem eram 7 dias, passamos então para 9 dias de média, tá? Em Goiás, registros na casa de R$ 290 reais, escalas em 8 dias. Média das negociações, R$ 282,36. Lembrando que os preços que são citados aqui, eles são livres de impostos e com pagamentos à vista, ok? Mais do que isso, a AgroBrasil não registrou negócios para o estado de Minas Gerais, tá certo? E vou repetir, vá na sua loja de aplicativos e baixe o AgroBrasil, ok? Então vamos nessa. Senhoras e senhores, 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos aqui na sequência para chamar a Esther Stort, que é... eu vou até checar se a gente não pode fazer essa entrevista por aqui, aqui no Bom Dia Agro, né? Poderíamos falar sobre a questão aqui do Paraguai no nosso Bom Dia Agro. Já estou checando aqui com a minha editora e com o meu editor, com a minha produtora e com o meu editor, se posso fazer essa entrevista aqui pelo Bom Dia Agronegócio, porque não, né? Assim vocês já ficam também conhecendo as informações que chegam direto do Paraguai. Aí eu só vou pedir para minha equipe me trazer como é que é o nome disso? Um retorno, e aí a gente já segue, então, trazendo informações. Enquanto a gente, vamos lá, vamos. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o grande comunicação não, comunicador Faustão, né? Vamos lá, tô pedindo aqui para a Andressa já mandar o link para ela e a gente faz por aqui, tá certo? Aí vocês já ficam sabendo informações do Paraguai. Não precisamos nem mudar de estúdio, senhoras e senhores. Só vou pedir para o Mateuzinho me descolar um retorno e a gente já vai fazer juntos, então, essa entrevista. Tá certo? Enquanto isso, enquanto a gente ajusta aqui nossos ponteiros para entrevistar a Esther Stort, eu quero dividir com vocês uma informação bastante importante também sobre a questão da China, tá? O que está acontecendo? As condições dos lockdowns, né, que são medidas completamente restritivas, obrigada, Joe, que são medidas completamente restritivas, elas estão trazendo essa preocupação e mantendo os analistas de safra distante dos campos chineses. Ou seja, tá difícil de projetar a safra, tá difícil de entender como é que os campos estão se desenvolvendo e pior, tá difícil de fazer os tratos culturais nos tempos adequados. Olha só, traders e corretores de grãos da China, segundo o maior produtor de milho do mundo, estão lutando para fazer as previsões para a safra do cereal deste ano, já que as restrições para as principais áreas de cultivo para a avaliação estão impedidas de serem visitadas, né? Então há essa preocupação. A safra de milho da China, neste momento, é uma das principais a serem monitoradas no mundo, porque eles estão sofrendo com a escassez de insumos, viu, Marlene? Não é só para nós que há
uma escassez de fertilizantes. Os produtos e defensivos, né? Os fertilizantes defensivos também têm dificuldade de chegar para os produtores chineses. Os produtores chineses não podem ir até as lavouras para fazer os seus tratos culturais por conta dos lockdowns e a política de tolerância zero na China. Então há essa preocupação, né? Então, olha só o que diz um analista de uma consultoria que cancelou as suas viagens de safra desse ano para o plantio de milho e a colheita de trigo. São os tours de safra, né? Que nós também fazemos para os Estados Unidos, fazemos por aqui, enfim. Olha só, você tem que levar muitas coisas em consideração. Testes diários de Covid, se você vai conseguir sair da estrada, em quais hotéis pode ficar, qual a rota que pode tomar, é tudo muito arriscado. O analista se recusou a ser identificado em razão da sensibilidade de se falar sobre a política de tolerância zero para o Covid lá na China. Um lockdown de semanas em importantes províncias produtoras de grãos no Nordeste atrasou o fornecimento de fertilizantes na primavera e fez com que alguns agricultores não pudessem plantar milho a tempo. Para você que é produtor rural, sabe o que acontece quando você planta milho fora de época, ou soja, ou qualquer coisa, né? Há uma janela de plantio. Então, estamos acompanhando, tá certo? Segundo dados da mídia estatal chinesa, o plantio está concluído em cerca de 90% para o milho e 50% no caso da soja, e está mais rápido do que aconteceu no ano passado, em cerca de 1,8 ponto percentual, tá? Vamos lá. Mateuzinho, por favor, mande o link para a Andressa que ela vai conseguir fazer por aqui com certeza, tá certo? Já vou aqui, ó, enquanto conversamos, colocar o meu retorno para esperar Esther Stort e já fazemos a nossa entrevista por aqui no Bom Dia Agronegócio, certo? Assim a nossa audiência também já fica ciente das informações vindas direto do Paraguai. Então, senhoras e senhores, essa é uma das notícias que eu gostaria de dividir com vocês hoje, né? Essa questão da China e da dificuldade de colher essas informações. Já é difícil naturalmente, né? Colher informações de safra na China. Imaginem vocês com essa questão toda da Covid, né? Então é tudo muito sério por lá. Outra informação, tá? Também importante dessa manhã de sexta-feira 13. A Argentina se torna o primeiro país a autorizar plantio de trigo transgênico. Essa é uma notícia completamente importante. A Argentina, um dos maiores exportadores globais de trigo, tornou-se nessa quinta-feira, ontem, o primeiro país do mundo a autorizar o plantio de trigo geneticamente modificado, ao aprovar a comercialização nacional da variedade do cereal HB4, desenvolvida pela Bioceres. A empresa disse que a semente HB4, que é mais tolerante à seca e resistente ao herbicida glufosinato de amônio, ainda não estará disponível no mercado. Abre aspas para a empresa. Vamos continuar produzindo sob o esquema de identidade preservada que temos atualmente, porque trata-se de propriedade intelectual, certo? Não vamos comercializar as sementes por enquanto. A Argentina, onde os agricultores estão prestes a começar a semear trigo para a temporada 2022-23, foi o primeiro país a aprovar o trigo transgênico em 2020, em caráter experimental, seguido pelo Brasil em 2021, que é o maior comprador de trigo da própria Argentina, e deu sinal verde para a farinha de trigo transgênica. Nós noticiamos isso aqui no Notícias Agrícolas, foi amplamente discutido, inclusive hoje às 15 horas, pelo horário de Brasília, a Abitrigo, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, estará conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar de uma outra notícia importante dessa sexta-feira, que foi o governo zerando a taxação de impostos para farinha de trigo e trigo importados, né? Então, os cálculos preliminares da Abitrigo dão conta de que os preços aqui do trigo do Mercosul, olha só, a Abitrigo estima que com retirada da TEC, preço do trigo importado de fora do Mercosul cai a cerca de 9%. E é isso que a gente vai apurar, então, com o senhor Rubens Barbosa, que é o presidente executivo da Abitrigo, tá? 15 horas, horário de Brasília, você tem um compromisso conosco, portanto, tá certo? Pessoal, Esther Stort já está conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Esther, que prazer recebê-la aqui
no nosso matinal, na nossa abertura de mercado. É sempre um prazer falar com você, minha amiga. Seja bem-vinda. Bom dia, Carla, bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui sempre. O prazer é nosso, Esther. Obrigada, viu? Para nós é sempre bom trazer essas informações de um país tão importante de referência para a agricultura do país. E eu queria entender de ti, esse é o momento do milho aí no Paraguai, né? Assim como é para nós aqui no Brasil. E qual é a fotografia geral que nós temos, Esther, nesse momento, para na sequência a gente tratar dos detalhes? Bom, a expectativa está no milho, né? A gente agora temos colheita de soja, safrinha ainda, né? O plantio muito agitado, o agronegócio aqui, né? Todo o setor. Plantio de trigo, né? Colheita da soja safrinha, plantio do trigo de inverno, canola, outras culturas de inverno, mas o principal mesmo é essa colheita essa colheita que se aproxima aí da grande safra de milho do Paraguai, né? Então, hoje estamos aí na expectativa aí do clima, de terminar esse desenvolvimento, né, essa projeção que a gente tem aí de boa colheita para esse ano, né? Então, as expectativas são grandes. Esther, como é que está se desenvolvendo e se concluindo essa safra de milho? O clima foi favorável para as lavouras paraguaias esse ano? Foi ótimo, na verdade, um clima assim que foi plantado dentro de um período ideal, né? Bastante calor no início, né? Então, na verdade, sim, o milho ele entrou numa fase assim que o clima ajudou muito, né? Então tinha muita expectativa também com relação a essa safra, depois de uma safra perdida no ano passado devido às quebras com seca e principalmente com geadas, né, que foram muito intensas, então tem uma expectativa, o mercado está com uma oferta muito ajustada, veio toda essa questão da guerra também, né, o incremento de preços fora, então bem acirrado, vamos dizer assim, o mercado comercial, né? Vai ser uma safra assim que a gente está esperando que seja bem grande, uma safra recorde, né, em questão de volume para o Paraguai. Essa é a expectativa que tem hoje, a gente está aí, não está livre de geadas ainda, né? A gente tem aí mais ou menos uns 30 dias que são muito importantes a nível de clima agora, mas até agora, essas semanas aí em abril, com o sol intenso, com um clima mais caloroso, né? Tava bem ameno, estava ótimo para o desenvolvimento do milho, então teve assim foi um bust, né? Melhorou muito, as condições das lavouras estão assim, hoje está tudo bem, né? Está tudo bem encaminhado. Até aqui o clima ajudou perfeitamente, né? Então, e os materiais têm respondido de forma ideal, que o produtor tem feito o trabalho dele, né, a nível de tecnologia, de fertilização, assim, tá preparado para isso. Então, hoje a gente está se preparando para uma safra recorde, acima de 5 milhões de toneladas, aonde pode estar, a gente ainda não tem uma previsão, mas, assim, consideramos uma média de 5,5, né, 5.500 quilos por hectare, como uma base mínima, né, mínima, mas já estamos considerando aí áreas de 7.000, então, uma média país, a gente acredita que fique acima de 6 toneladas por hectare. Isso seria mais ou menos uma produção, para ter uma ideia, de produção de 5 milhões e meio de toneladas de milho nessa safrinha, né? Eu imagino que essa média de produtividade seja consideravelmente maior do que a do ano passado, Esther. Oh, bastante, bastante. A nível de média em si, a gente tem aqui um comparativo que a gente fez. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma média de 4,12, né, toneladas por hectare. E se a gente considerar os 6 esse ano, vai ter um 45% a mais de rendimento, né, em base a rendimento, e mais ou menos a média de 5 anos seria uns 16 a 17% a mais de média em questão de rendimento. A gente tem também 20% mais de área com relação ao ano passado plantado, né? 33% a mais da média de área dos últimos anos, dos últimos 5 anos. E em termos de produtividade, né, o que a gente vai ter aí de produção, né, o que é esse rendimento melhor e essa área maior, vai refletir numa produção
de uns 74% a mais do ano passado e uns 55% a mais da média dos últimos 5 anos. É isso que a gente está prevendo aqui. Esther, eu imagino também que esse momento seja determinante para o produtor paraguaio, inclusive para ele começar a respirar um pouco mais aliviado, se capitalizar, depois das perdas que ele teve na soja, que foram muito drásticas na última temporada, né? Sim, sim. Então, quando eu comecei a falar, a expectativa é justamente isso daí. É uma questão comercial, é uma questão de resolver os problemas agora a curto prazo, com todos os incrementos que o agronegócio está tendo, né, a nível de insumos, né, tem um incremento importantíssimo aí a nível vamos dizer assim, o custo de produção do produtor, ele vai subir, em média, aí, 65%. Então, ele tem que estar preparado, né, para enfrentar a próxima safra, porque o produtor não para, né? Ele está 100% aí plantando, colhendo, investindo, fazendo novos financiamentos, né? E não, essa da safra de verão, ela não vai sair com milho, mas o milho vem para ajudar bastante. Eu acredito que assim a gente vai ter anos aí ainda de necessidade aí em alguns produtores. Pense que uma quebra de mais de 60% na soja, ela não vai ser resolvida com uma produção só de uma colheita só de milho grande, mas ajuda bastante. Com certeza vai ter aí um escape, vai ter maneira de negociar e os bons preços também, né? Porque a gente tem tido ótimos níveis de preço agora para o milho, né? Então, o produtor que está aproveitando essas oportunidades aí, está comprometendo, lógico que tem esse medo também, né? Porque o Paraguai, Carla, ele exporta assim grande porção do milho dele, a maior parte vem para o Brasil, né? Ela vem aqui na fronteira, fica aqui na fronteira, vai para Santa Catarina, oeste, né? E o Brasil é o grande destino do milho paraguaio, mas quando tem muito milho, como vai ser esse ano, com certeza também um preço internacional agradável, né, aos olhos aí, o milho vai também fluir pela hidrovia, então vai sair uma exportação, esse é o grande gargalo que a gente agora tem que se projetar, né, então não é somente a grande colheita, esperamos que a colheita seja, vamos dizer, dentro de um perfil ideal, ela vai ser bem rápida, porque o plantio foi dentro de um período curto, né, do milho, foi extenso, de repente, em algumas áreas aí, um pouco mais, né, no final, mas com certeza essa colheita vai ser rápida e a logística, as estruturas, a capacidade dos silos de receber, não tem muita soja, não tem muito outro grão, isso facilita, mas, e as barcaças, né, todas estão esperando os portos para completar essa falta da soja com o milho. Então, aí a gente tem uma projeção aí, o milho tem que vir de boa qualidade para sair para exportação mundial, então, que exige um pouco mais de menos avariados, né, menos quebrados, então tem que ser um cuidado extremo também na lavoura, porque se vier uma lavoura úmida, você seca demais, você quebra o teu grão, você vai ter problemas, então é um processo agora de bastante cuidado, né? E, Esther, ontem os números do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostraram que, de fato, 2022-23 vai ser uma temporada de aperto na oferta global de milho, né? É uma safra Isso. global que deve ser menor do que a 21-22, estoques finais menores, quer dizer, o país que tiver milho vai ser uma alternativa importante para os compradores, né? Exatamente, tem essa oferta ajustada, esses problemas de clima no plantio atrasado dos Estados Unidos com relação recorde histórico de atraso, né, aí desses últimos anos, isso tudo deixa, vamos dizer, a coberta um pouco mais curta, né? Então tem mais que aproveitar essas oportunidades, os países produtores, como aqui a América do Sul, são importantes, logicamente, cuidando sempre por isso que eu digo, esse cuidado tem que ser desde a lavoura, né, de ter uma boa qualidade no milho, então há uma preocupação muito grande, porque se agora a pior coisa que pudesse acontecer, vamos dizer, o pior cenário, que a gente não espera isso, né, mas seria uma geada afetar a qualidade do grão, porque daí você tem que segregar isso, tem que usar mais a tua capacidade, teus armazéns para ficar segregando 2, 3 qualidades de milho, para depois ver como é que se faz a mistura, o blending, ou aonde vai vender, né? Se vai vender para uma fábrica de ração, para uma fábrica de etanol, né? Que vai extrair o etanol do milho, ou você vai levar ele para a ração internacional, que não pode ter muito quebrado, que não pode ter muito problema de qualidade. Então, hoje a gente está num cenário otimista para exportar, para fazer parte dessa exportação mundial aí que está tão apertada.
Esther, como é que o produtor tem se comportado? Ele está aproveitando esse momento e olhando para todo isso que você acabou de nos detalhar, porque essas oportunidades são realmente importantes, né? O produtor está olhando para isso e está avançando com seus negócios, ou ele está esperando tudo isso se consolidar para vir mais agressivamente ao mercado? A gente diz que quando uma cobra foi mordida, a gente vê já foi mordido por uma cobra, vê qualquer coisa que se assemelha à cobra já tem medo, né? Então o produtor ele entrou nesse ciclo de comercialização esse ano com bastante medo, com bastante receio, porque ele teve uma quebra de safra no ano passado, normalmente comercializa uma boa parte para financiamentos, né, dos insumos, né, do custo de produção, e a quebra da soja, então foi realmente assim, no começo ele estava um pouco tímido para vender a ótimos preços como estava agora, mas a questão é que também a necessidade de seguir a comercialização em geral, né, manter o fluxo de caixa dele, manter a estrutura, porque tu não pode parar, né, então isso fez com que o produtor realmente aproveitasse boa parte dessa suba de preço para o milho, principalmente, né, que a gente tem preços importantes aí a nível internacional. Hoje tem vamos dizer assim, a comercialização do milho para o produtor paraguaio não está difícil. Ela, logicamente que ele olha sempre, né, olhando, pode subir mais, eu posso tirar mais, né, e tem aquele medo de que será que eu vou colher tudo, né, não vou perder nada. Então ele comprometeu hoje, vamos dizer, do volume estamos trabalhando sobre mais ou menos 5,5 milhões de toneladas, 6 toneladas por hectare de produção. Dessa projeção aí, a gente acredita que uns 35% o produtor já tenha comercializado com o preço final, já tenha comprometido esse volume. 49%, 50% disso está comprometido no sentido de que ele tem que entregar o grão num silo ou num outro, numa empresa ou outra, devido ao financiamento, mas ele não colocou preço final ainda. Ele só tem um compromisso de entrega de um volume específico. A gente acredita que aí mais ou menos uns 50%, perto dos 50% esteja nessas condições. Tá. Esther, quando a gente fala de bons preços, que níveis de preços a gente está falando, em média, e como isso compete com outros concorrentes, como na exportação, por exemplo? A gente está falando do Brasil como destino para o milho paraguaio, mas o milho brasileiro, imagino que também seja concorrente do milho paraguaio. Então, como é que está o milho paraguaio neste contexto mais amplo em termos de preços? São preços atrativos que o milho paraguaio oferece agora para os compradores internacionais? Hoje, quando a gente estava comentando assim, a questão do Paraguai está um pouco mais, não sei, easy, né? Mais fácil de negociar hoje o milho, Sim. Porque hoje a demanda na exportação, tanto o Brasil como o mercado internacional, ele está atraente, o preço está bom, não está ruim. Sim. Então, o produtor decide, eu vou vender uma parcela com maior qualidade para exportação mundial. Por que a gente fala com maior qualidade? Não quer dizer que para o Brasil venha menos. É um percentual só de avariados que muda a questão. 14% de umidade, 1% de impureza e 5% de avariados no quesito exportação mundial. E para o Brasil é 6% de avariados. Então tem um limite aí com o Brasil, que é o mercado interno, que é o de balcão do Brasil, e a exportação fora do Brasil é a mesma coisa que esse 5% também. Então, o Paraguai e o Brasil, ele, na verdade, eles vão se ajudar nesse sentido, porque não é só uma questão de preço internacional também, tem a questão do dólar. O dólar, quando sobe muito, os brasileiros vão exportar mais, né? O intuito é maximizar o preço em reais, né? Se você vai traduzir para o real. Então, o Paraguai não entra nessa questão de câmbio porque não tem essa diferenciação de câmbio. O Paraguai negocia em dólares, o produtor paraguaio. Então, a diferença é quando o Brasil tem um incremento muito grande do dólar, normalmente o produtor brasileiro faz o quê? Sobe mais o preço, né? Então não vende. Ele segura o farmer selling, o produtor brasileiro. E o paraguaio entra nessas fases, porque nós não temos essa diferença de câmbio. Então, acontece mais negociações nesses lapsos de exportação ou não do Brasil, aonde o Brasil está negociando. Então, é uma sincronia, eu diria assim, né? Hoje, a nível de preço,
comparando o Brasil com relação ao ano passado, hoje o Brasil não está, ele está 5% abaixo do ano passado, tá? Tá. Hoje, para milho e safrinha, não disponível. Disponível a gente já está praticamente saindo. Então, ele caiu 5% hoje e o mercado internacional subiu 20%. No Esther, comparativo para um produtor. Certo. Esther, uma coisa que me chama a atenção também, se a gente olhar para qualquer país exportador de grãos no mundo agora, eles também falam não só dos custos altos de produção, mas dos custos logísticos muito elevados, né? E de uma complicação logística também bastante grande por conta dos acúmulos e dos atrasos que foram registrados aí nos últimos anos. Isso se registra no Paraguai também? Também há custos Sim. logísticos bastante elevados nesse Sim, momento? a gente tem só aí a questão, a gente tem que olhar a questão logística, né? Quando é barcaça, hidrovia, você está levando aí um comboio de 25 mil toneladas em um rebocador puxando. Quando vai exportar em caminhões, então esse preço do Brasil não é que o preço está ruim, o preço é bom, só que subiu muito o custo de logística para trazer esse Sim. milho, né, do Paraguai levar ele para o Brasil, esse milho tem um custo de 35% a mais do frete hoje. Então, essa é a questão também. Você vai ter aí, vamos falar, o que poderia vir para o Brasil de volume? Você vai ter mais ou menos umas 1 milhão e 800, 2 milhões de toneladas que a gente acredita que possa vir para o Brasil, dependendo do tamanho da safra. A gente está falando em percentual aqui, né? Mas ao menos mínimo 1,5 milhão de milho Certo. paraguaio que viria para o Brasil. Esse milho, uns 50% disso, ele tem que vir, né, vamos dizer assim, ele tem que vir até final de setembro, outubro. Ali é o principal fluxo desse milho atravessar. Depois ele vai mermando. Então, 50% disso daí, divide isso em caminhões, a gente vai, para fazer um número, a gente vai precisar de uma logística aí de 350 caminhões por dia, mínimo, passando essa fronteira. Então, Certo. é uma questão cara. São 60 mil caminhões, se a gente fizer os 50% disso num curto prazo. Esse custo, ele eleva muito, né? Porque é 35% a mais do frete. Onde a gente tinha um frete de $20, hoje está 27. Onde era 30, está 42. Então, existem lapsos aí, dependendo da logística, se tem retorno, se não tem. Então, essa questão do fertilizante também, a entrada de fertilizante Paraguai precisa dos caminhos para entrar fertilizante através de caminhões. Então, os caminhões vão e voltam carregados com fertilizante, só que agora mudou o fluxo. O supply and demand de fertilizante ele pode vir de outro lugar, por causa dessa questão da Rússia. Sim. Então, o que acontece? Também não faz sentido, às vezes, fazer uma logística muito cara, só ir com grão e não voltar com nada. Então, tem um estudo, é um pouco complexo essa questão aí, mas é uma pergunta interessante. O preço do combustível, no caso carreteiro, né, do frete em caminhões, ele tem uma incidência muito maior no custo, né? Então reduz a margem final. Eu imagino que mesmo que haja um frete de retorno, uma logística de retorno, essa logística ainda está cara, né? Porque diante dessa demanda de caminhões que você acabou de me descrever, e mais o preço que está o fertilizante, Esther, onde o produtor consegue otimizar, ele tem que otimizar, né? E tem feito isso. O produtor paraguaio tem sido bastante, vamos dizer assim, estratégico nisso, Sim. inclusive no plantio agora do cultivo de inverno, cultura de inverno. Ele está deixando de plantar trigo a um ótimo preço, porque ele tem que racionalizar o fertilizante, o herbicida, porque não sei se vai chegar tudo. Hoje a gente acredita que vai chegar, estamos no prazo, estamos a 100 dias do plantio. Então, Sim. se não chegar para a soja, o que é mais, o que mexe mais o negócio? Ou é uma cultura mais segura no sentido de clima e tudo mais? É a soja, ela é mais extensiva. Então, o produtor Sim. hoje tem que tomar decisões muito importantes. Da onde que eu vou pegar? Eu já comprei, eu não comprei. Tem produtores que estão esperando ainda até o final do maio para comprar fertilizante. Num ano, lógico, o pessoal fala, não, mas nunca faltou, mas não tivemos essa guerra ainda, então a gente não teve um bloqueio de exportação de fertilizante, de produtos, né? Então, há otimismo, mas há realismo, né? Então, se eu tenho hoje uma
maneira, o produtor paraguaio tem uma maneira hoje de racionalizar, ele está racionalizando, ele vai usar menos, ele vai possivelmente jogar em áreas que são mais necessitadas a nível de agronomicamente menos potentes, né, menos atrativos, vai jogar mais a questão aí, né, então vai aproveitar, vai fazer uma escolha, às vezes difícil, Sim. deixar de usar um fertilizante e produzir menos no verão. Então, tudo isso agora é uma decisão muito importante para o produtor. E vender é uma decisão muito importante para ele também. Ou não vender, né? Porque se Sim. deslanchar um acordo de guerra, a gente sabe que os portos estão detonados, que a logística toda está detonada. Você sabe quando dá um tornado nos Estados Unidos, né? Num porto, demora 2 meses até entrar em ajustar tudo. Imagina uma guerra com falta de energia, né? Não tem estradas, não tem nada. Então, não é que de um dia para o outro isso vai se resolver, mas a gente também não pode pensar que isso é um foguete que não vai voltar, né? Os preços podem voltar a cair, resolve essa questão, pode voltar a cair. A gente não vê isso agora, nesse momento não estamos vendo isso, mas é bom aproveitar, fazer estratégias interessantes agora, trabalhar a longo prazo, médio e longo prazo, não ficar na mão e esperar até o último momento para comprar os fertilizantes, porque é uma questão mais acirrada, é mais apertado. Esse ano está mais apertado. E Esther, não só ele tem que tomar uma decisão mais delicada, mais detalhada, como você falou, tem que pensar em racionalizar os seus insumos, mas são decisões que ele tem que tomar mais cedo, né? E mais rápido, para não perder pequenas janelas nesse mercado de insumos que se abrem, né? Para não perder essas oportunidades, cruzar com as suas vendas, que também são decisões que impactam diretamente na formação dos preços. Essas decisões hoje elas são muito mais dinâmicas do que em outras safras diante desse contexto global que, claro, é intensificado pela guerra, né? Sim, com certeza. Eu acredito que antes a gente achava que essa era uma decisão mais comercial, mas as empresas que estavam comercializando, então tinha que, vamos, é uma questão mais de convencimento, de achar que o preço está bom, isso aqui, vou ali, a qualidade dá ou não. Agora não, agora são cálculos finos, muito finos, que podem mudar. Ontem mesmo a gente estava fazendo os cálculos, a diferença de plantar trigo, de plantar canola, então o que vai deixar de nutrientes um ou outro, qual que é o tempo dele da terra poder absorver mais rapidamente um ou outro, são coisas são detalhes, né? Então, hoje, Sim. uma tecnologia, estar bem informado, ele tem que estar muito mais. O produtor paraguaio tem que estar muito mais especializado. Cada dia mais exige de toda a cadeia que a gente esteja mais aberto. Não é mais fácil negociar. O mundo todo parece que pode subir hoje 20, 40, 50 pontos, outro dia cai. Por que caiu? Por que subiu? Então, é uma questão de estar muito ligado e manter essa base, né? Fazer uma média boa de preço, não ficar, que nem você falou, exposto, né? Exposto, Sim. comprar um produto, não vender, ou vender e não comprar, que é pior ainda, eu acredito. Então, são questões aí delicadas, mas são decisões que o produtor paraguaio ele já tem que estar preparado para isso, né? Existe esse mercado, ele está participando, e como você falou, os produtores de alimentos, eles são importantes, e nós precisamos disso, não tem mais volta atrás, aqui não tem uma porta de saída, é só para frente, não tem que caminhar para o lado, é só para É frente. verdade? Esther, olha, te agradeço muito por estar conosco nessa sexta-feira, principalmente aqui no Bom Dia Agronegócio. Fico muito feliz de ter você aqui. Volte sempre, você é de casa, da família Notícias Agrícolas. A gente gosta muito de te ouvir, de trazer essas informações sempre muito completas, muito detalhadas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, é um prazer sempre estar com vocês, e ótima safra aí para todos, qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tá certo, Esther. Obrigada, um abraço, bom final de semana para você, minha amiga. Até mais. Até, obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, Esther Storch, ela é sócia-diretora da Dasagro, uma das principais consultorias agroeconômicas lá
do Paraguai, e a Esther, então, nos trazendo essas informações, uma grande safra de milho do Paraguai deve vir por aí, algo entre 5 milhões e 6 milhões, 5 milhões e meio e 6 milhões de toneladas devem ser colhidas, elevada média de produtividade, maior área plantada, então devemos ter uma grande oferta para o Paraguai, e é uma safra recorde, né? Mais do que isso, a gente está cruzando esse momento de boa safra com bons preços, o que é completamente interessante. E como bem pontuou a Esther, o produtor paraguaio, assim como o produtor no mundo todo, ele está tendo que cruzar essas informações, né, de preços com custos logísticos, com estratégias, né, vender ou não vender, o importante é você não permanecer exposto, como a Esther disse nas suas considerações finais. Então, já se você está chegando agora nessa conversa aqui no Bom Dia Agro, já essa entrevista da Esther vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, combinado? Senhoras e senhores, 10 horas 14 minutos pelo horário oficial de Brasília desta sexta-feira, 13, mas como eu falei, começou bem, vai terminar, se Deus quiser, melhor ainda. Boa sexta-feira para você, bom final de semana, descanse, porque semana que vem tem muita coisa para a gente acompanhar, tem muita coisa para a gente monitorar. Se você acha que você tem que olhar só para o clima, para o seu milho safrinha, está muito enganado. Vamos ter que olhar para o clima na China, na Índia, em toda a Europa, em todo o Corn Belt. Então, senhoras e senhores, tem muita coisa para a gente olhar. Tem que olhar para o café, que está aí com essa projeção de receber mais frio, mais um susto para os cafeicultores brasileiros. Vamos olhar para o mercado pecuário, para o mercado de proteínas animais, para o mercado de leite, de hortifruti, tudo aquilo que é importante para o agronegócio brasileiro continuar girando e naturalmente para o nosso país continuar avançando, tá certo? Bom final de semana para você. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado? Até mais.